queria dar um testemunho e, em primeiro lugar, dizer que Deus foi bom e é bom com a gente em todo tempo, em toda a situação, né? E a gente está muito feliz de estar junto com todos, matando a saudade, né? E podendo estar louvando a Deus. Foi um ano que a gente teve algumas perdas, né, na família, assim, né? Onde tudo começou numa folga de Natal do ano passado, né? Eu estava jogando no clube, no Novo Hamburgo, e recebi uma folga. E a gente foi visitar nossa família em Rio Grande. E o meu avô, de 93 anos, bem, tá firme, acabou falecendo, acabou morrendo. Só deu tempo da gente chegar, dar um beijo, falar que amava ele, e não deu tempo para mais nada. A minha mãe sentiu bastante, né? Minha mãe sentiu muito e passou um tempo com a gente lá em Novo Hamburgo, né? E foi um tempo bom, um tempo abençoado, assim, que a gente ficou muito feliz, né? E meio tudo isso, um pouquinho mais para frente, a gente descobriu que a Darlene estava grávida, né? E foi uma felicidade muito grande, né, na nossa vida. A gente ficou muito feliz que a gente ia ter mais uma bebê em casa. A gente não pergunta para Deus, a gente sabe que Deus é muito bom com a gente. Foram 8 meses lindos que a gente passou com a nossa filha. O nome dela era Laura Vitória. A gente ficou muito feliz, as crianças ficaram muito felizes, ficaram empolgadas, que estavam com uma irmãzinha. E a gente, uma consulta de rotina que a gente não espera, a gente não tem como esperar, né? E o médico não tinha conseguido escutar o coração da bebê. E ela foi pro pronto-socorro. Pediu que a gente tivesse um pouco de paciência, que havia um aparelho bem, assim, mais sofisticado, que pudesse dar o diagnóstico exato, né? E veio um aparelho, a gente com o coração, né, a mil, e veio a notícia que ela havia falecido, né? A gente tinha perdido a nossa bebê. Foi um tempo, né, que a gente chorou junto, que a gente se abraçou, a gente te agradece a Deus porque a gente estava os dois juntos, podia estar, né, um em cada lugar, né, eu treinando, de repente jogando, e a gente estava ali juntos. E no outro dia ela conseguiu fazer o parto normal, né? A gente ficou um bom tempo com a nossa Laurinha no colo, né? Ela era linda, assim, era bem bonita. A gente lembra não esquece nenhum detalhe, a gente não esquece de nada. A gente ficou um tempão com ela no colo, a gente lembra tudinho, cabelinho, boquinha, né? Mas a gente sabe que a gente sabe para onde ela foi, né? A gente sabe que ela está com Jesus. Eu tinha assim, um medo de como eu ia poder explicar isso para as minhas filhas, como elas iam entender, né? Porque elas estavam muito ansiosas mesmo. Aí eu liguei pro pastor e perguntei, não sabia como falar, e ele conversou comigo e eu cheguei em casa e falei para elas que a irmãzinha delas estava com Jesus. Elas choraram, né? Choraram, mas entenderam que elas estavam melhor do que a gente, né? Que elas estavam com Jesus. E a Adelaine ainda tinha que ficar mais um tempo no hospital, né? Eu tinha que fazer os outros procedimentos, outras coisas que a gente não imagina que vai passar, né? De estar lá enterrando uma filhinha. E a única coisa que eu sabia poder falar para as pessoas, que a gente não tinha nenhum familiar lá, né? A mãe da Darlene conseguiu chegar depois para poder ficar com as meninas. A única coisa que eu pude falar é que as pessoas acreditassem que Deus era bom em todo o tempo, né? Que em toda a situação ele é bom, que ele ficou com a gente o tempo todo, né? Que sem Jesus a gente não ia conseguir passar pela situação. E como pessoas, como ser humano, a minha vontade era ficar em casa, no quarto, eu, a Darlene e as crianças, cuidando ali para que nada mais acontecesse, né? Mas a gente sabe que tudo passa pela mão de Deus e não adiantava eu ficar nesse pensamento, né? Que a gente tinha a vida, tem que seguir em frente, né? Que Jesus ia estar caminhando com a gente, como é bom a gente caminhar com Jesus, né? E logo, alguns dias depois, passou algumas semanas, umas 3 semanas, né? Mais alguns dias, minha mãe ligou
e estava um pouco doente, assim, sabe? Ela disse que tinha pego uma gripe, né, que tinha pego um pouco de gripe, estava com a voz fraca. E naquele momento eu também dei uma balançada e falei, pô, eu acho que eu vou para casa, não vou aguentar tá jogando, tá longe, perder mais alguém. E aí que a gente vê que a força que a gente tem não vem da gente, vem de Deus. Né? A força que a gente tem não vem da gente, porque eu pensava que não ia conseguir passar por uma outra situação assim tão perto, né? Nem um mês, né, que tudo tinha acontecido, a nossa vida ainda estava uma confusão, né? E eu liguei pro pastor, o pastor falou, calma, vai lá ver a tua mãe, conversa com a Darlene não queria, né, que eu parasse, mas falou, olha, eu vou dar minha opinião, mas o que tu fizer, né, a gente vai estar junto, eu vou estar do teu lado. Eu falei, não, tá bom, e né, segui a orientação do pastor e fui lá ver ela. No caminho, uma prima nossa ligou avisando que ela estava no hospital, e a gente achou que que ela tinha ido para uma consulta, né, já que ela estava com um pouco de gripe, mas na verdade ela tinha sido internada com o câncer que ela estava ficou agressivo, né? E ela ficou muito ruim, ficou muito doente. No momento que eu cheguei, assim, a cena que a gente viu foi alguns parentes assim desesperados, já chorando, já como se ela já tivesse, né, falecido. E eu fiquei sozinho com ela na sala. E só entrou a Darlene, né? E só entrou a Darlene e eu fiquei conversando com ela para ver se ela estava entendendo, né? Ela não conseguia falar alto, só respondia com o rosto pro lado, né? Que não ou que sim quando a gente perguntava. E eu senti uma vontade muito grande de estar falando de Jesus para ela naquele momento, né? Mais uma vez, né? De tantas vezes que a gente tinha conversado. A Darlene disse depois para mim que queria me falar isso, mas não sabia como, né? Me falar porque ela achou, pô, acho que ele talvez fique chateado, né? Mas, né, graças a Deus a gente teve forças ali e eu falei de Jesus para ela, falei né, que Jesus era o nosso Salvador, né, que quem poderia, né, salvar ela era só Jesus. E fui conversando com ela e perguntei se ela queria aceitar Jesus, né, naquele momento. Ela me olhou para a Darlene e não respondeu. Meu coração deu uma gelada ali, né, porque eu pensei, meu Deus, porque a gente sabe não tem meio termo, né? A gente sabe ou para um lugar ou para outro. E eu fiquei com o coração bem gelado. E aí expliquei mais um pouco e perguntei de novo. E ela me olhou e fez com a cabeça que aceitava Jesus. E a gente orou juntos, né? Eu, a Darlene e a minha mãe no quarto. Por isso que eu gosto do louvor Ele não desiste de você, porque Jesus não desistiu da minha mãe no último suspiro dela, né? Poderia ter sido eu, poderia ter sido outra pessoa, poderia ter sido, né, quem fosse que Deus pudesse estar usando ali. Deu a oportunidade, ela, né, aceitou Jesus naquele momento. Não foi fácil, né? Foi bem difícil a gente passar por aquilo tudo. Eu falei, achava que não tinha forças, mas Deus nos deu força, porque isso foi numa segunda-feira também e depois ela foi falecer só de quarta para quinta, né? E eu fiquei no hospital todos esses dias sem ir para casa, direto, acordado, né, com ela lá e porque teve um dia que eu tentei sair do hospital numa quarta-feira, né, para ir em casa, para ver as meninas. E quando eu cheguei em casa, que sentei na cama, né, minha irmã ligou de volta para me voltar né, que ela não estava bem, eu voltei de novo pro hospital, né? E ela depois acabou falecendo, né? Teve que faleceu, mas também a gente tem a certeza de onde ela está, por ela ter aceitado Jesus. Foi um momento, que nem eu falei, difícil, uma situação difícil, mas que a gente não passou sozinho, que, né, a alegria de caminhar com Jesus é muito maior que a tristeza que a gente passou, né? Por isso que é muito bom a gente estar servindo a Deus, a gente caminhar com Jesus. A família que a gente tem está aqui, que é a família de Deus. No começo, quando tudo aconteceu, não tenho, perdi meu pai, perdi minha mãe, né, uma filha. Aí depois eu parei e pensei, não, mas eu tenho a família que Deus me deu, né? Então, a gente não tem
tá sem família, não tá sozinho, né? E é uma alegria muito grande estar junto com todos aqui, né? A gente aprendeu muito com toda essa situação, né? E vamos caminhar junto, né? Foi isso que aconteceu, mas a gente agradece a Deus porque Ele foi bom com a gente todo o tempo, toda a situação. Ele não quer ver a gente triste, né? Não quer ver a gente infeliz. Eu não entendi o porquê tinha acontecido, mas eu venho pensando muito, né? Tem tempo para tudo. A gente tem que aceitar o que Deus quer para nossas vidas, né? Ele é bom em todo o tempo, seja na tristeza ou na alegria, porque é muito bom, muito fácil servir a Deus quando a gente está com o coração alegre, que está tudo bem, né? O difícil mesmo é quando a gente está assim, com perdas, com dificuldade. Mas eu fiquei pensando que se isso tivesse me acontecido antes de a gente aceitar Jesus, eu fico pensando o buraco que nós estaríamos agora, né? Porque quando isso nos aconteceu, eu achei que eu nunca mais ia sair de lá. Eu chorava muito, hoje eu choro de saudade. Eu achei que eu nunca mais ia ser feliz. E hoje eu sou feliz de novo. E faz tão pouco tempo, faz só 4 meses. E eu sei que Deus tem cuidado de tudo. Cristianismo sem cruz não é cristianismo. Cristianismo sem cruz, cristianismo sem renúncia, não é o verdadeiro, porque o nosso mestre, a gente sabe o que aconteceu com ele, né? E uma coisa é certa, o discipulado foi importante na vida de vocês, porque passar tudo que vocês passaram e estarem aqui testemunhando de que as coisas aconteceram ruins, passaram, entenderam o propósito de Deus e estão aqui agradecendo a Deus, louvando a Deus, adorando a Deus. A história do povo de Deus, dos heróis na fé, não se encerra no livro de Hebreus, mas vocês fazem parte desta lista. E lá em cima vocês vão entender o que eu estou falando. Eu sei que provações vou enfrentar, deserto e escassez vou encontrar, mas no final eu sei vou avistar a terra que emana leite e mel. Abro mão do meu eu, de tudo que há em mim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deixo tudo pra trás, mortifico o meu eu, tudo novo se faz, nova vida. Abro mão do meu eu, de tudo que há em mim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deixo tudo pra trás, mortifico o meu eu, tudo novo se faz, nova vida com meu Deus.